Pancreatite aguda, inflamação no pâncreas. Eu sou o Dr. Carlos Cantera, cirurgião do aparelho digestivo, e a gente vai falar sobre esse tema, a pancreatite aguda, e passar um pouquinho das informações sobre o assunto. Bom, é muito comum nas urgências médicas, cirurgiões gerais, cirurgiões digestivos se depararem com esse quadro, a pancreatite aguda, e consequentemente suas origens, né? Que vão ser extremamente importantes para o tratamento e para a prevenção. Mas o que é a pancreatite aguda? A pancreatite é uma inflamação do pâncreas, um órgão retroperitoneal, um órgão abdominal, que acaba tendo uma inflamação e dispara uma cascata sistêmica de inflamação, uma inflamação em todo o organismo, tá? Isso é importante. A gente tem que entender que o pâncreas é um órgão importante na função exócrina, na sua função de digestão, ele auxilia na digestão de certos alimentos, e ele também é importante com uma função endócrina, a sua função de produção de hormônios, o controle da glicemia, o controle do açúcar no sangue. Então ele tem esses dois braços na sua importância. Claro, esse pâncreas inflamado, como eu falei, ele vai gerar uma inflamação sistêmica que esse paciente pode ter repercussão em outros órgãos, seja rim, fígado, coração. Esse paciente pode ter disfunções orgânicas. Então, essa inflamação do pâncreas não é algo tão simples. Na grande maioria das vezes, o paciente vai apresentar um quadro clínico, a gente já vai falar um pouquinho a respeito disso, que vai levar esse paciente ao hospital, ele vai ser atendido. 90% dos pacientes vão ter um quadro brando, um quadro de uma pancreatite com uma internação curta, uma intervenção médica de suporte, e esses pacientes tendem a evoluir bem. Mas 10% desses pacientes podem caminhar para um quadro de inflamação sistêmica, com disfunção orgânica, aí que eu falei, onde o rim é afetado, o fígado pode ser afetado, o coração pode ser afetado, e esse paciente acaba tendo uma resposta inflamatória sistêmica com um quadro mais grave, necessitando de um suporte intensivo, necessitando de uma UTI. Tá? Então, como que a gente previne, na verdade, como que a gente evita isso? Tratando as causas que geram pancreatite. E aí a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Hoje a causa mais comum de pancreatite são os cálculos biliares, os cálculos na vesícula biliar. Esses cálculos que normalmente os pacientes encontram em exames de check-up, exames de rastreio, pedidos por outros especialistas, acabam fazendo o diagnóstico de cálculos na vesícula, muitas vezes assintomático, o paciente não tem queixa nenhuma, mas a origem de uma pancreatite possivelmente pode estar nesses cálculos. Esse cálculo sofre uma migração à medida que a vesícula contrai, esse cálculo pode migrar, passar pela região do pâncreas, onde a gente chama de papila pancreática, e gerar uma inflamação nessa região e disparar, iniciar um quadro de pancreatite aguda, com sua resposta inflamatória sistêmica. Então, como a gente evita uma pancreatite? Tratando a etiologia, tratando a causa da pancreatite. Então, uma causa biliar, os cálculos na vesícula, normalmente a gente trata essa vesícula, evitando essa consequência. Claro, não tem só os cálculos na vesícula, a gente tem a pancreatite que acaba acontecendo por excesso de álcool, por medicamentos, por toxinas, por causas autoimunes, onde o próprio organismo produz autoanticorpos contra o pâncreas. Então a gente tem outras etiologias que merecem ser investigadas, diagnosticadas e tratadas, para evitar essa consequência, essa complicação. Uma vez instalada a pancreatite aguda, eu não tenho como prever ou saber como esse paciente vai caminhar, se esse paciente vai pegar um braço de uma pancreatite leve, com uma boa evolução, uma internação de 2, 3 dias e uma evolução favorável, ou esse paciente vai caminhar para um braço de menor porcentagem, mas uma pancreatite aguda grave. Disparada inflamação sistêmica, a gente tem que dar medidas de suporte a esse paciente exatamente para ver qual grupo esse paciente vai acabar caminhando ou evoluindo. Claro que a gente tem scores que vão predizer a gravidade dessa pancreatite e, consequentemente, o prognóstico da sua evolução, mas num primeiro momento o diagnóstico é feito e as medidas de suporte devem ser instaladas nesse paciente. Bom, eu falei das causas que podem originar uma pancreatite, vamos focar um pouquinho no que é mais comum, então, os cálculos da vesícula. O paciente fez o diagnóstico de cálculo na vesícula, infelizmente ele não tratou antes esses cálculos, ele sabia que tinha o cálculo, mas postergou e acabou não procurando um tratamento para essa causa dos cálculos na vesícula, a colecistolitíase, e ele acabou tendo um quadro de pancreatite. Foi para o pronto-socorro com um quadro de dor abdominal, uma dor em andar superior do abdômen, vômitos importantes, e lógico, com o exame de sangue mostrando enzimas pancreáticas aumentadas, amilase, lipase aumentada, associado a um exame de imagem característico de um pâncreas inflamado, de uma pancreatite aguda. Foi feito o diagnóstico nesse paciente.
como que a gente vai seguir? Como que a gente vai tratar esse paciente para ele melhorar desse quadro e evitar novos quadros de pancreatite? Num primeiro momento, esse paciente vai ficar internado, ele vai ficar sob jejum nas primeiras 24, 48 horas, exatamente para ter um tratamento, esse pâncreas ficar em repouso e melhorar dessa inflamação. Assim que esse paciente melhorar o controle da dor, os vômitos, passados 24, 48 horas, tendo ruído intestinal, um abdômen que está funcionante, esse paciente vai ser submetido a uma dieta de prova, ele se alimenta, se sentindo bem, confortável, sem dor abdominal, sem náuseas e vômitos, aí é o momento da gente tratar a origem dessa pancreatite. Então, se ele tem cálculos na vesícula, esse paciente ficou com o pâncreas em repouso, realimentou, está confortável, está bem, 48 horas depois da sua admissão no pronto-socorro, aí sim a gente está autorizado a, na mesma internação, corrigir, tratar esses cálculos na vesícula com a cirurgia que a gente chama de colecistectomia videolaparoscópica, a cirurgia da vesícula por vídeo. A gente trata esse paciente e ele vai de alta depois, né, provavelmente no dia seguinte, a cirurgia para casa. Então ele foi admitido num pronto-socorro com uma pancreatite aguda, esse pâncreas foi tratado, a gente deu as medidas de suporte e corrigiu a origem do problema, os cálculos da vesícula na mesma internação. E aí sim esse paciente vai para casa. Essa é a história comum, o que a gente costuma ver diante de um quadro de pancreatite aguda num pronto-socorro, num hospital. Então esse é o ciclo, esse é o caminho que a gente mais enxerga e mais conhece desses pacientes. Tá? O quadro comum, aquele braço que eu falei para vocês, dos 90% dos pacientes que caminham por uma pancreatite leve. Bom, é um assunto complexo, a gente tem muitas variáveis, lógico, nessa discussão. Eu estou colocando aqui o quadro mais comum, o quadro corriqueiro, o quadro de pancreatite leve e sua evolução, que a gente está mais acostumado a ver, mas sem dúvida tem fatores complicadores nessa evolução, algumas outras intervenções que esse paciente pode necessitar por migração desses cálculos. Lógico, a gente não consegue abordar o tema por completo pela complexidade da situação. Mas caso você tenha interesse no assunto, esteja passando por esse problema, tenha cálculos na vesícula, tenha algum conhecido que teve um quadro de pancreatite semelhante e busque essa informação, nos mande suas dúvidas, a gente fica à disposição. Caso você tenha gostado do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative os sininhos para receber novos conteúdos. A gente fica à disposição para dúvidas, comentários. Muito obrigado.